Olá, sejam todos bem-vindos. Espero estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento referente ao Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Peço licença para poder entrar no lar de vocês, considerando esse momento atual da nossa vida, sobre a pandemia, onde cada um de nós está recluso, muitas das vezes em nosso lar, onde as casas espíritas estão fechadas, nem todas ainda estão funcionando com o público aberto. Vamos compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho, como se estivesse na própria casa espírita. Então, a partir de hoje, a gente possa deixar aí, quando receber nossos Evangelhos, deixar a água, a garrafinha de água, para que seja fluidificada pelos nossos mentores, estar em conexão com Jesus neste momento, para que todos nós, Senhor, possamos em comunhão estar contigo. Vamos fazer nossa prece inicial, como de costume na maioria das casas espíritas, depois a leitura de um livro de preparação e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão, que tanto nos conduz nas nossas jornadas, pedindo ao teu amor incondicional a todos nós, junto com os teus trabalhadores, ministros, guias, mentores, de cada um de nós, das nossas famílias, que estejam presentes em nosso lar neste momento. Que assim seja, graças a Deus. E dando abertura ao nosso Evangelho, eu tomei como livro de preparação este livrinho, Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz e Valdo Vieira, psicografado por Chico Xavier. Na lição de 1, intitulada Da Mulher, compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazida ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de uma suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem perder-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situa a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais, do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolhendo a boa parte, a qual lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. E dando início, nada mais certo do que começarmos com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei.
E começa com a mensagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas? Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último jota e o último povo. E aí, esse item de hoje, nós vamos falar sobre Moisés. Eu vou fazer a leitura do texto e a gente faz alguns comentários. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulga no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, e nenhuma figura de tudo o que está acima do céu e embaixo na terra, nem de tudo o que estás nas águas sobre a terra. Não os adorarás, e não lhes renderás culto soberano. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrar teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter através do temor um povo naturalmente violento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça requintada eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser em seus mandamentos não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Ora, se o capítulo já nos mostra, não vim destruir a lei, e depois mostra os mandamentos que Moisés teve que recolher no Monte Sinai, né, que nós acabamos de ler. Qual que é a reflexão desse primeiro trecho deste capítulo? Primeiro, que as leis de Deus são imutáveis, baseadas nos 10 mandamentos que Moisés recebeu. E que Moisés teve que depois aplicar a lei civil, se assim nós podemos dizer, para o povo da época, para conter o povo. E eu acabei de ler aqui sobre a autoridade que ele teve que impor por ter um povo ainda ignorante no saber. Pois todos nós sabemos a história de Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para buscar as tábuas psicografadas, se assim podemos dizer, a primeira psicografia no mundo, quando ele voltou, o povo estava adorando o bezerro de ouro. E é exatamente disso que o texto fala. É evidente que aquele que puser a seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. Ele teve que, às vezes, colocar a lei de Moisés, que assim nós estudamos, como no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, justamente para conter aquele povo, né? Então, fica claro que as leis de Deus, os 10 mandamentos, são leis imutáveis, que regem por toda a eternidade, né?
e que ele teve que fazer essa distinção das leis divinas e depois colocar a lei de Moisés, a lei civil, para conter a ânsia daquele povo ainda ignorante. Esse é um dos pontos que a gente pode refletir sobre essa parte deste capítulo. Mas o outro, eu gostaria, e eu acho que até mais importante, que a gente possa refletir sobre os mandamentos que ele colheu. Né? Quando o primeiro fala que eu sou seu Deus, que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da escravidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nenhuma figura de tudo o que está acima do céu e embaixo na terra, e nem tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorarás, e não lhes renderás culto soberano. Quantas vezes nós levamos esse tipo de mandamento assim, fiel mesmo? Né? A pergunta é, se você acredita em Deus, você é fiel a Deus? Até que ponto nós somos fiéis a Deus? Fiéis a Deus. Até que ponto? Quantas vezes nós adoramos muito mais algo que ainda é deste mundo do que Deus? Quantas vezes nós colocamos algo material acima das coisas divinas? Quantas vezes nós hoje, se a gente parar para refletir e fazer uma simples pergunta, se eu perder hoje, eu não conseguiria ficar sem, eu não conseguiria sobreviver, eu não entenderia se isso acontecesse. Muitos de nós poderiam pensar assim, se eu perdesse um ente querido. Mas há muitas pessoas ainda que falam que se eu perder o emprego, se eu perder o carro, se eu perder a casa, colocando as coisas do mundo muito mais acima do que a fidelidade a Deus. Às vezes nós vimos assim nas plaquinhas assim os adesivos do carro, Deus é fiel. E quando eu leio isso, eu reflito, eu tenho toda certeza. O problema é que nós não somos ainda. E eu falo, nossa, porque eu me incluo nisso? Porque muitas das vezes eu sou mais fiel ao temor de algo que venha a me acontecer do que a certeza de Deus me amparar. Já parou para pensar nisso? Que muitas das vezes nós sofremos por algo que ainda não acontece ou com medo do que estarmos firmes, confiantes na fidelidade que o Pai tem conosco. E esse medo, essa ansiedade, às vezes essa frustração que nós sofremos, é justamente porque ainda talvez não somos tão fiel a Ele. Então esse primeiro mandamento nos remete a isso. O segundo, não pronunciarás em vão o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção para nós espíritas, para que vocês me ajudem a refletir. Quando temos um mandato mediúnico, a mediunidade, e que sabemos, ou entendemos, ou praticamos, ou usamos a mediunidade com coerência, sabendo que quem é portador de algum tipo de mediunidade, ele é apenas um meio, ele é apenas um instrumento, ele é apenas um servo a fazer a vontade da instrumentalidade ou da espiritualidade maior para que possa promover o bem, para que possa promover o conhecimento, para que possa levar as pessoas um pouco mais de aconchego, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de amor durante toda a sua vida. Sim, ele é bem fiel, né? Ele costuma ser fiel e não pronuncia ou não atua de maneira que só visa a ele. Então eu acho que é um dos pontos que a gente pode refletir, que o médium que consiga trabalhar dessa maneira não use o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão. É lógico que nós temos vários pontos de vista sobre isso, e eu não gostaria muito de relacionar alguns, porque pode levar a considerações a outras religiões. E o nosso foco aqui é a nossa doutrina. É o nosso jeito de ser espírita, né? A nossa, como diz o livrinho de abertura, a nossa conduta espírita. Ser fiel a Deus, honrar o nome de Deus e não levar o nome de Deus em vão, é o que todos nós hoje
médiuns ostensivos ou não, devemos nos preocupar, né? Como nós levamos. E o mais importante, eu entendo que quando ele fala sobre não pronunciar em vão o nome do nosso Senhor Deus, existem as leis divinas, existe o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, existe a doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso grande Kardec. Eu entendo que muitas das vezes, e como eu já tive algumas experiências, de pessoas que detupam ou até mesmo fazem dessa doutrina ela ser bem diferente daquilo que Kardec pregou. E aí eu acho que é um momento onde ele está usando o nome de toda a espiritualidade em vão. Então, é um outro ponto de vista para que a gente possa refletir. Será que eu realmente sigo o que manda ou o que pede? Manda não, né? Porque a doutrina espírita não manda nada, ela só aconselha. A gente segue se nós quisermos. Será que eu estou seguindo realmente os conselhos da doutrina espírita? Será que realmente eu estou sendo um cristão espírita? Para que eu não use o nome de Deus em vão? Quando eu oriento alguma pessoa, quando chega alguém me pedindo algum conselho, eu falo mais no ponto que eu desejo que ele veja ou eu falo como Cristo deveria falar? Porque algumas pessoas falam assim, mas Irene, eu não sou Jesus, como é que eu posso falar como Jesus? Não é falar como Jesus, mas como Jesus deseja que você fale. Quando chega alguém e lhe pede algo, por exemplo, né? Esses dias eu estava no Farol e eu vi um negócio muito interessante que tem tudo a ver com esse segundo mandamento. A pessoa pediu um trocado no carro, no Farol. E lógico, essa pessoa não estava bem vestida, essa pessoa não estava perfumada, essa pessoa não tinha uma aparência boa. É natural, porque esse nosso irmão morava na rua. Eu fico pensando há quanto tempo ele não deveria ter tomado banho. Há quanto tempo ele não trocou de roupa. E eu era o segundo carro e o carro da frente e ele estendeu a mão ao nosso irmão do carro da frente e eu escutei ele falando: sai daqui, vagabundo, vai trabalhar, você tá assim porque você quer. Isso me deu uma tristeza tão grande, tão grande. E aí eu fico pensando, poxa, se todos nós somos servos do Senhor, como pode ele fazer isso? E eu fico pensando agora sobre esse mandamento. Será que essa pessoa usa mesmo o nome de Deus e com essas atitudes, né? Então eu fico pensando sobre isso. Mas eu espero que ele reflita sobre o acontecido e que ele mude o ponto de vista. Porque muitas das pessoas que frequentam cultos, igrejas, centros espíritas, que promovem lá dentro uma aparência cristã, mas que na rua, no seu dia a dia, são iguais a esse irmão nosso, doente, que ainda não enxerga e não escuta, que tratou o nosso outro irmão, que passa pelas suas provações de maneira tão cruel. Eu espero que ele entenda o que é honrar o nome do Senhor. E vamos para o terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o sábado. Lógico que a gente está falando das leis mosaicas e que Jesus depois, lá no seu Novo Testamento, veio falar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então tem essas reflexões. Mas eu acho que nesse intuito aqui desse terceiro mandamento, Moisés, a lei quer dizer o seguinte, que devemos santificar o sábado no sentido de nos procurar reservar um pouco mais, de procurar refletir um pouco, ter um dia para que a gente possa refletir sobre as leis divinas, né? Inclusive tem algumas religiões que não trabalham de sábado, né?
Os judeus, por exemplo, tem dias que, quando chega na sexta-feira às 6 horas da noite, só voltam nas 6 horas da manhã no sábado. Enfim, tem algumas coisas que as religiões colocam sobre isso. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, é que a gente deve refletir de santificar o sábado é tirar um dia, para que a gente possa santificar o nosso Senhor. No quarto, honrai teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o teu pai e tua mãe. Agora que essa pandemia que nós estamos vivendo, quantos pais já foram e retornaram, se assim eu posso dizer, para o plano espiritual? E quantos pais aqui também já perderam seus filhos? Perderam não, né? Deixaram de conviver durante agora essa encarnação com eles, porque a gente não perde ninguém, porque nada é nosso, é tudo empréstimo, é tudo momento de convivência. E a gente poder refletir sobre isso. Eu imagino agora que todos nós, nessa fase de reclusão dos nossos lares, né, a gente possa conviver um pouquinho mais próximo dos nossos familiares. E feliz daquele que pode, hoje, olhar diferente para os seus pais e poder dizer o honrá-los, estar com eles, poder suprir todas as suas necessidades, as suas solicitudes. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre isso também. Então, provavelmente lá na frente nós vamos estar falando disso. Mas aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento por quê? Porque dizer eu te amo quando um dos nossos pais estiver no caixão não é a mesma coisa de quando estamos agora aqui presentes e você poder olhar para eles e falar assim: pai, mãe, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu te amo. Estou aqui, o que vocês precisam. Dar carinho, respeito. Estar com eles no momento difícil, mas também nos momentos felizes. Proporcionar-lhes a eles todo o cuidado que ele nos proporcionou quando nós éramos bebezinho, quando nós éramos criança. Então eu acho que é isso. A gente poder refletir sobre isso também. Não matarás. É lógico que todo aquele consciente dos deveres a serem cumpridos com o nosso Pai, utilizando o primeiro mandamento e o segundo, nunca vai pensar em matar alguém. Mas nós não sabemos quais são as provas de nosso caminho. Nós não sabemos amanhã quais as dificuldades que viveremos, né? Então que a gente possa rogar ao Senhor sempre em nossas preces, que nos proteja e desvie todo o mau pensamento de nós, para que a gente não cometa este crime. Mas aí também, quando a gente fala não matarás, a primeira ideia que vem é que a gente venha ceifar a vida de um de nossos irmãos. Mas eu gostaria de fazer uma outra reflexão. Porque matar, muitas das vezes, não é só tirar a vida, quer dizer, fazer um de nossos irmãos desencarnar. Nós, às vezes, matamos com uma palavra. Nós matamos com uma atitude. Nós matamos, às vezes, com um gesto. Matamos a esperança, matamos a fraternidade, matamos o desejo que a pessoa tinha de ser socorrida. Nós matamos a esperança, principalmente a esperança de muitas pessoas, quando nós agimos fora dessas leis. Então, refletir sobre isso. Refletir sobre isso também. As atitudes que eu tenho hoje, eu mato a esperança ou eu mato a chance de alguém ser feliz? Nós devemos refletir sobre isso. Não cometer adultério. Quando fala em adultério, os casais, os homens e as mulheres, né, pensam na traição conjugal ou no namoro, que tem tudo a ver com esse mandamento, mas eu gostaria de também refletir sobre um outro ponto. Adulterar é não ser mesquinho, é não ser mentiroso, é não enganar, é não roubar, é não usurpar, tirar de alguém aquilo que é dele, de propriedade dele. Então não é só adulterar no sentido de casal, né? Que a gente não adultere as coisas que são legítimas na vida, né? Que a gente não possa ser ardiloso, premeditar algo para prejudicar alguém.
né? E o próximo mandamento, que é o mandamento 7, não roubarás. Não roubarás. Não vem muito diferente do não matarás. Eu acho que nós temos que refletir sobre isso. Roubarem no sentido que nós possamos primeiramente imaginar, que é tirar algo de alguém, furtar. Isso não é legal. Mas também que a gente possa imaginar sobre não roubar a esperança também, como eu disse há pouco tempo sobre o não matarás. Não roubar a dignidade, não roubar a chance. Porque roubar é pegar algo de alguém, né? Que a gente possa ter lucidez de ter só aquilo que Deus e a vida nos trouxe, sem desejar o que é do outro, né? É o sentimento de inveja, de maldade, para que a gente não roube do que é do outro. Porque nós só temos aquilo que é nosso. Aquilo que chega para a gente hoje, para nós hoje, é aquilo que nós construímos lá atrás. E nós temos a chance de construir hoje o nosso amanhã. Então, o que chega para nós hoje é nosso. Se alguém do nosso lado, da nossa caminhada, tem algo que, nosso ponto de vista, é melhor, é dele e não nosso. Então não tente roubar o que é do outro, porque nunca vai ficar conosco. Porque o que é do outro é do outro e o nosso é nosso. Não prestará falso testemunho contra teu próximo. A lei 8. Já reparou que às vezes quando nós estamos na rodinha assim de pessoas e alguém começa a falar mal, essa rodinha toma uma proporção maior, né? E eu escutei uma vez um espírita falar, e a pessoa chamou ele de canto e falou assim: olha, eu preciso te contar uma coisa sobre fulano. Aí ele falou assim: vai falar o que sobre ele? É bom? Não é tão bom, não. Não, então espere ele estar aqui para que a gente fale junto com ele. Porque independente de ser bom ou ser ruim, nós temos sempre que conversar com a pessoa para que a gente não seja leviano. O que ele quis dizer? Que nós não possamos ser maledicentes, maldosos, não alimentar a fofoca, mesmo que seja real. O mal não merece comentário. Então que a gente possa refletir sobre isso. A próxima: não desejarás a mulher do teu próximo. Aí você vê que quando fala em adultério na outra, é exatamente aquilo que eu fico pensando, que não é só sobre o casal, né? Porque adulterar ou desejar a mulher do próximo é só já em pensamento. Você não precisa cometer o ato em si para infringir essas leis. O jeito que você já olha e pensa, você já comete. Então que a gente possa refletir. Por que não desejar a mulher do próximo? De novo, se é do próximo, não é meu. Se está com o próximo, não é meu. Muitas das vezes nós temos a ânsia de estabelecer uma união, né? De olhar e o desejo, que ainda muitas das vezes é instinto mesmo nosso ainda, do homem que eu digo, não de gênero, mas do homem primitivo, que todos nós temos, tanto o homem, agora de gênero, e mulher também tem, e às vezes nós tomamos os pés pelas mãos e cometemos vários erros, né? Então não desejar a mulher do próximo. Se não é do meu, se é do próximo, se contenha, né? Pense nisso. Não desejarás a casa do teu próximo, nem ao teu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma que te pertença. Ou seja, de novo ele está nos dizendo, se nós pegarmos aqui das 10 mandamentos, 4 são da questão de que, olha, tudo que é do outro é do outro. Não mexa no que é do outro. Claro, para mim fica que tudo que nós temos na vida é de nossa propriedade. Se eu tenho um copo d'água, é meu. Se chegou para mim um copo d'água, é meu. Mas se o vizinho tem uma fonte de água, é dele.
E eu não devo almejar essa diferença. E ainda muitos de nós não estamos preparados para isso. Não estamos. Muitas vezes nós desejamos o que o outro tem, sem saber que se nós tivéssemos aquilo que ele tem, nós se perderia muito mais. Não teríamos a chance sequer de consertar um pouquinho nessa encarnação. Então que a gente possa refletir sobre esses 10 mandamentos. E sobre justamente o que disse depois, e complementa o texto, de que as leis divinas são imutáveis. Não há tipo permuta, né? Aquele negócio, eu faço isso e depois está tudo bem. Não. É imutável aqui, em qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo. Então que a gente possa nos concentrar nas nossas atitudes, fazer uma reflexão sobre o nosso dia, durante o nosso dia, quais das leis eu estou cumprindo, se eu estou sendo realmente um cristão, se eu sigo realmente, eu tento seguir as leis de Deus, dentro daquilo que nos é proposto pela doutrina espírita, dentro dessa visão da doutrina espírita. Então que a gente possa refletir sobre isso. Ok? Então, vamos chegando ao nosso momento da nossa prece, das nossas vibrações, pedindo a todos vocês que deixem sempre um copinho de água, garrafinha de água, quando estiver assistindo o Evangelho, para que os mentores possam fluidificar. E que nesse momento possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Mestre, o governador planetário, que Ele possa, Senhor, envolver o nosso planeta, cuidando de todos os cantos do nosso planeta, com a sua equipe de ministros, de trabalhadores, de exércitos incansáveis do bem. Que seja distribuída a cada continente, aos seus governantes, uma luz, onde possa tocar seus corações, para que eles possam ser comovidos, Senhor, a governar para os mais fracos, os mais necessitados. Que Tua luz também chega, Senhor, neste momento em todos os hospitais, onde nossos irmãos, irmãs, crianças estejam passando por momentos de convalescência, internados, por comodidade, Senhor, do corpo físico, que nós sabemos também que é do Espírito. Que o Senhor possa fortalecer com esperança seus corações, através da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, de toda a equipe médica celestial, porque Tu, Senhor, é o médico das almas. Que Teu amor também possa chegar nas detenções, nas cadeias, nos presídios, nas casas de acolhimento, Senhor, quebrando sim, Senhor, os corações mais endurecidos, mostrando, Senhor, a eles, tocando os seus corações com Teu amor e com Tuas leis, com Teu Evangelho. Que o Senhor também possa, Senhor, neste frio de agora, do inverno que chega, acolher os nossos moradores de rua que passam pelas necessidades, que estão aí na luta para cumprir as suas provas, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, tocando seus corações, fortalecendo e dando força àqueles samaritanos que saem em caravana para acolher e aquecer e matar a fome de todos eles. Que o Senhor possa acolher as famílias, cada célula que existe no nosso planeta, cada residência. Que o Senhor possa estar, Senhor, em cada lar, através do Teu Evangelho. Que nós possamos receber de Ti a luz do entendimento. Que possamos tirar de cada passagem que Tu ensinaste um pouquinho de aprendizado para o nosso dia a dia. E rogamos por nós, Senhor, neste momento difícil, mas de aprendizado que Deus nos coloca, para que possamos juntos estabelecer a maior fraternidade, o maior respeito, carinho com todos, que possamos realmente sermos irmãos em vida aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e que Jesus esteja na casa de cada um de vocês, no coração de vocês. Que assim seja.